Firme? Vem. Ó. Queria fazer um trabalho com o senhor aqui de história. A gente tá fazendo umas perguntas a um pessoal para poder. É um jeito diferente, né? De estudar e tá podendo passar pro pessoal fora da sala de aula, tá entendendo? Aí eu queria saber com o senhor assim, se você sabe alguma coisa sobre o tema Revolução Francesa. Revolução Francesa, 1789, é isso? Por aí. É. O que você quer saber sobre a Revolução Francesa? Eu queria saber se você sabe alguma coisa sobre os ideais da Revolução Francesa. Eu precisaria dar uma analisada, mas eu acredito que a Revolução Francesa foi um momento que havia uma pressão muito grande sobre a população e a Revolução Francesa teve o objetivo de ter um pouco mais de liberdade para a sociedade, ter um pouco mais de liberdade em relação à pressão que ela estava sofrendo na ocasião. Que é mais ou menos o que nosso país está sofrendo hoje. Uma pressão política e também econômica. Então a Revolução Francesa teve esse objetivo de ter liberdade em termos econômicos, em termos políticos, em termos sociais. Eles falou muito bem aí, mas também tem o lema deles, né? Que era igualdade, liberdade e fraternidade. Perfeito. A resposta que a gente tinha para poder dar era exatamente isso aí que o senhor falou, mais isso do lema. Entendeu? Liberdade, fraternidade e igualdade. E aí, Glaucio? Beleza? Beleza. Fazer uma pergunta aqui a tu sobre o tema Revolução Francesa, né? Beleza, sei de tudo. Então, vamos ver. Eu queria perguntar pra tu sobre, na época da Revolução Francesa, tinha uma galerinha que era chamada de São Culottes. Aí eu queria saber se tu sabe alguma coisa sobre eles. Na Revolução Francesa, a galera das Sans-Culottes não participou não dessa revolução, não. Acredito eu, sério, não escutei sobre esse assunto na Revolução Francesa, não. Tranquilo. Pelo meu conhecimento, não teve essa turma, não. Tranquilo. A gente tá aqui pra isso, pra explicar e tal. Aí é o seguinte, na época da Revolução Francesa, essa galerinha, São Culottes, eram trabalhadores, assim, artesãos, sabe? Que se revoltaram também. Que eles usavam calças bem grosseiras, sabe? De algodão, pra se diferenciar da galera do segundo estado, sabe? Da nobreza e tal. E pronto. Essa foi a galerinha. Bom, essa galera não conhecia como nome de Sans-Culottes, eu nunca ouvi falar. Sobre a questão da Revolução Francesa, a gente sabe que tinha a turma de um poder aquisitivo maior, onde existia a questão da hierarquia, e aí foi onde aconteceu algumas situações de patamar de pessoas. Aí foi uma questão de revolução, mas eu não sabia essa questão de Sans-Culottes não, para mim é novidade. Beleza. Valeu, Glaucio. Beleza. Beleza? beleza. Queria fazer uma perguntinha aqui a tu sobre o tema Revolução Francesa. A gente tá abordando na sala de aula, tem o professor Marek, beleza? Queria saber de tu, se tu sabe assim, por que foi que os cidadãos, homens, viram a necessidade de criar a Declaração do Direito do Homem na época da Revolução Francesa? Especificamente direito do homem ou da sociedade? Da sociedade, os direitos. Na verdade, faz muito tempo que eu estudei isso. E aí? Rapaz, eu acho que tenha sido pela questão da opressão, de muitos impostos, taxação, como é no Brasil, não é? E a necessidade do povo não ver aplicado, talvez, no dia a dia, talvez, esses impostos que são cobrados, como é no Brasil. O Brasil poderia passar realmente por uma questão como essa, porque o que se cobra de taxas de impostos, ninguém vê aplicação em lugar nenhum. Aí o povo lá se revoltou, o povo mais organizado nesse aspecto, e conseguiu talvez fazer essa revolução aí, e realmente Engraçado, né? Perguntei a Leomi, diretor, aí uma pergunta parecida, né, sobre a Revolução Francesa, os ideais. Aí ele falou mais ou menos igual a tu, assim, sabe? Sobre o que está acontecendo aqui no Brasil ultimamente e tal. Aí é isso aí que tu falaste, foi devido à opressão que o monarca impunha naquela época nos cidadãos, certo? Porque naquela época era um regime muito absolutista, sabe? Era aquilo que o monarca falou e acabou. acabou, não tem mais nada. Pronto. Aí, devido a isso, os revoltosos da época viram a necessidade de se pronunciar, daí aconteceu a Revolução Francesa, baseada nas ideias iluministas, tá entendendo? Tem que criar um direito assim, de todo homem, ter aquele direito, tá ligado? Beleza, mas não sou da UB não, viu? Aí então, é parecido, Beleza, não, bem parecido. beleza, valeu aí, então. Ok.
separatistas? Não. Foram movimentos que aconteceram aqui no Brasil que tinham como objetivo separar a província brasileira das intervenções portuguesas. Aí podiam ser por motivos religiosos, econômicos, culturais, etc. Que bom, gostei. Obrigada, viu? Vivi, Oi, tem uma pergunta pra te fazer. faça duas. Ó, tu sabe por que ficou conhecido esse negócio assim de Quinto dos Infernos? Eu não sei. Não tem nem ideia. Nem ideia. Que Vê. dos infernos. Um pouquinho antes da Inconfidência Mineira, no século XVIII, eram cobrados 20% de tudo aquilo que os mineradores conseguissem de ouro. Sim. Entendeu? Aí era 20% dá um quinto. Aí ficou chamado de quinto. Mas chegou um momento que os mineradores eles não conseguiam mais arranjar tanto ouro para conseguir dar tranquilamente esses 20%. Mas os cobradores iam lá e tal, periodicamente. E tinha um momento que eles não tinham, né? Aí chegaram e disseram: olha, vá procurar esse quinto nos infernos, entendeu? Aí depois de um tempo e tal, os mineradores falaram entre eles: ah, isso é um quinto do inferno, quinto dos infernos, entendeu? Aí ficou. Aí foi isso, inclusive, que deu origem à Inconfidência Mineira, entendeu? Boa tarde, deixa eu fazer responder uma pergunta. É sobre história. É assim, o senhor sabe por que os pernambucanos se revoltaram em 1817? Houve várias revoltas dos pernambucanos. Agora essa revolta foi o quê? Eles eram guiados pelo iluminismo, sabe? E, tipo, eles eram submetidos a altos impostos e tributos. Aí, por causa disso, se reuniram pra ir contra isso, sabe? Entendeu? Pronto. Foi por causa disso que se revoltaram. Boa tarde, senhor. Poderia me responder a pergunta sobre a história? Ah, muito obrigada, velho. Por que uma das revoluções separatistas se chamou Revolta dos Praeiros? O que significa Revolução Separatistas? Revoluções separatistas foram movimentos que aconteceram aqui no Brasil, em Pernambuco, mas que eles queriam separar a província brasileira das intervenções portuguesas. Aí podiam ser de caráter cultural, econômico, político, etc. Entendeu? Pronto. Aí uma dessas revoluções ficou conhecida como Revolução dos Praeiros, Revolução Praeira. Aí por que o senhor acha que deu esse nome? Acho que pode ter sido pela altitude que eles escolheram, né? Ou seja, pelos momentos que eles queriam que fosse de acordo com o que eles queriam concordar e não conseguiram. Sim. Entendeu? Foi assim, era exatamente porque a sede do jornal das pessoas que se revoltaram era localizada na Rua da Praia, aqui no Brasil. E pronto, por isso, foi uma revolta que aconteceu aqui e que tem esse nome porque a sede do jornal, comandada pelos revoltosos, as pessoas e tal, era na Rua da Praia. E muito obrigada, viu? Boa tarde. Professor, tudo bom? Tudo bem. Nós do terceiro ano estamos fazendo um trabalho de história e atualidades do professor Mário e ele pediu para nós entrevistarmos algumas pessoas daqui do convívio do colégio com algumas perguntas sobre história, para saber o conhecimento de vocês. Nossa pergunta é sobre a independência do Brasil. A pergunta é a seguinte: qual foi a importância de José Bonifácio para a independência do Brasil? A importância de José Bonifácio. Para lhe ser bem sério, eu não tenho domínio de alguns nomes históricos, de pessoas que fizeram parte da história. O domínio que eu tenho mesmo, o conhecimento que eu tenho, é em relação aos fatos que aconteceram. Até porque a forma como que eu aprendi a estudar, ela nos habitua a ver o que a gente estuda na ciência, tentando modificar o meio que nós temos. Então, se foi José Bonifácio, se foi Elias Amaro José, para mim não teria tanta importância, mas sim o fato que ele propiciou a modificar as mudanças que ele trouxe em um regime, certo? Um regime imperial, para que se tornasse um regime de república.
Então, para mim, não importa o nome, mas sim a mudança que ele trouxe, a alteração, a modificação que ele fez no meio. Então, eu vejo toda e qualquer ciência dessa forma. Realmente, a questão de nome, de nomenclatura destes, eu não sei. Certo, então deixa eu dar uma ajuda também para esclarecer as ideias. Podemos chamar José Bonifácio como o patriarca da independência do Brasil. José Bonifácio, ele apoiou bastante Dom Pedro I para ele permanecer aqui no Brasil, primeiramente, por causa que Dom Pedro I ele asseguraria economicamente e a soberania brasileira iria ficar em um só patamar, ou até subir. Como Portugal queria retornar Brasil a ser uma colônia, José Bonifácio influenciou a independência do Brasil, influenciou Dom Pedro a adotar a independência do Brasil para que não dependesse mais de nada com o domínio português. Então, concluindo, podemos chamar José Bonifácio como um conselheiro do imperador Dom Pedro I. Opa, Bruno. E aí? Tudo bem? Olha, posso fazer uma pergunta para você? Pode sim. Vamos lá. Você sabe o que foi o Dia do Fico? Nunca ouvi falar. Bem, o Dia do Fico foi quando o príncipe regente do Brasil, Dom Pedro I, ele tinha que fazer uma escolha muito dura, que ia decidir o futuro do Brasil para sempre. Acontece que a Corte de Lisboa exigia a volta de Pedro I para Portugal. E Pedro I, ele tinha prometido a seu pai que iria ficar, e além disso, ministros brasileiros juntaram um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas pedindo para ele ficar. Então, ele lendo esse abaixo-assinado e se lembrando de o que seu pai o fez prometer, ele pediu para que fosse avisado a todo o povo do Brasil, nas seguintes palavras: se é para o bem e para a felicidade de todos, diga a eles que fico. E então ficou caracterizado, a história chamou esse dia, que foi exatamente dia 9 de janeiro de 1822, alguns meses antes da independência do Brasil, ficou sendo chamado de o Dia do Fico. Legal. E aí, galera, o que vocês acharam do trabalho? Bem, eu achei um trabalho muito dinâmico e uma boa ideia do professor. Pô, eu achei massa isso, porque a gente pôde interagir com o pessoal fora da sala de aula e falar sobre a história do Brasil e a história do mundo. E eu achei massa porque a gente pôde perceber a diferença entre o nível de conhecimento da galera. Achei muito legal porque a gente pôde aprender com as pessoas e eles aprenderam com a gente, né, com certeza. E todos nós queríamos agradecer a Marek pelo trabalho divertido.